E ó, você que está no portal do Canal do Boi, do SBA1, tá no Facebook, tá aí também aí pelo Twitter ou outra mídia social, atenção. Falo agora a respeito da produção brasileira de milho e os primeiros números para a safra 2019-2020 divulgados pela Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab. Em relação à produção, praticamente nada muda, vai ficar perto de 100 milhões de toneladas e para um primeiro levantamento, ele é realmente bastante animador em torno do que se deve produzir de milho no Brasil. É claro que quanto mais atrasar o cultivo da soja na safra atual, 19-20, menor pode ser a produtividade de milho, a relação da primeira e a segunda safra. Mas, por enquanto, quase 99 milhões de toneladas previstas para a produção de milho no país, e isso no primeiro levantamento para a safra nova. Vamos aos números, então. Eu mostro agora como é que vem a situação da produção brasileira de milho. Pode colocar na tela. Você vê aqui a campanha 15-16 com 66 milhões 530 mil toneladas. A 16-17, 97 milhões 840 mil toneladas. 17-18 teve aquela pressão de preço, o produtor plantou menos e aí foram 80 milhões e 700 mil toneladas. E olha o mercado animado. Olha só como arredondou a Conab entre setembro e outubro, sobe para 100 milhões. 100 milhões e 40 mil toneladas de milho sendo produzidas no Brasil na safra atual. Para a nova, já começa lá no patamar de cima, né? 98 milhões 380 mil toneladas do cereal. E por que isso está acontecendo? Primeiro, uma demanda interna bem forte. Daqui a pouco eu vou mostrar aí que, se você pegar as duas últimas campanhas, o consumo interno de milho vai subir 9 milhões de toneladas. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Mas as exportações também muito fortes. Por exemplo, a safra 18-19 consolida como um recorde absoluto, chegando a 38 milhões de toneladas na estimativa da Conab. E a próxima, no primeiro levantamento, chega a 34. Mas melhor do que falar é mostrar essa situação aqui. Você tem aqui Conab apresentando a situação das exportações brasileiras. 15-16 foram 18 milhões 890 mil toneladas. A 16-17, 30 milhões 850 mil toneladas. Era o recorde até então. 17-18 recua para 23 milhões 820 mil. Você tem aqui duas safras. A 15-16 foi prejudicada pela seca e a 17-18 por uma produção menor no Brasil, porque o preço era baixo. A 18-19 já passou de 31 milhões, já passou de 32 milhões. Deve chegar a 38 milhões de toneladas nessa nova estimativa da Conab. E a 19-20 já parte de um patamar bem alto, esticando aí em 34 milhões de toneladas. Esta é a situação que nós trazemos aqui para a exportação brasileira de milho. E aí eu tenho que falar de estoque. Estoque final para a safra brasileira de milho na campanha 2019-2016 deve ser a menor desde 2015. A safra atual teve, entre setembro e outubro, um recuo na ordem de 1 milhão de toneladas em relação aos estoques esperados finais para a campanha 18-19. Isso mostra aquela situação de aperto que deve ter no primeiro semestre do ano de 2020 em relação a milho no país. E a safra 19-20 vai para cair para 11 milhões. Então, vamos na tela aqui que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Veja só o que nós temos aqui. Primeiro, consumo interno de milho, né? Mas olha só, primeiro consumo interno de milho mostrando 15-16 com 54 milhões 950 mil toneladas, 16-17 com 57 milhões 210 mil, 17-18 60 milhões e 5 mil toneladas, 18-19, olha como sobe. Entre a 17-18 e 18-19 vai subindo aí quase 4 milhões de toneladas. E entre a 18-19 e 19-20, aquilo que eu estava dizendo, sobe quase 4 milhões e meio de toneladas. Então aqui, ó, pode voltar aqui, deixa na tela aqui para mim, por favor. Entre 17 e 18 e a 19 e 20, você tem uma alta aqui no consumo brasileiro interno de milho de 9 milhões de toneladas. É por isso que eu estou dizendo que os estoques brasileiros ficam tão baixos. Os estoques brasileiros baixam bastante. E aí você vai ter uma pressão maior em relação à disposição do cereal no primeiro semestre de 2020. Isso a gente já está falando há meses aqui no canal do Boi, principalmente no Agricultura BR. Pode mudar o gráfico na tela, porque agora nós mostramos um outro cenário. Esse cenário de um arroxo maior em relação à disponibilidade de milho no Brasil. Vamos colocar aqui na tela aqui algumas situações que vão mostrando como que isso deve acontecer aqui no Brasil. Mas basicamente você tem um estoque brasileiro de milho menor,
estoque brasileiro na campanha 18-19 ficando 1 milhão de toneladas abaixo entre o que foi projetado em setembro e o projetado em outubro, e agora um estoque final da campanha 2019-2020 ficando na casa de 11 milhões de toneladas. Isto mostra um cenário muito favorável para o agricultor e mostra realmente vai se produzir muito mais proteína no Brasil. Vai crescer para quase 70 milhões de toneladas o consumo interno de cereal no país.